Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos direto ao ponto no nosso super ano bíblico, nessa caminhada linda que estamos fazendo juntos. Hoje, vamos dar uma passada no capítulo 4 e também no capítulo 5 do poderoso livro de Romanos, onde ali é desenvolvido o assunto da soterologia. Pastor, o que é soterologia? É a doutrina da salvação. E a base principal para isto é, de fato, a carta de Paulo aos Romanos. E olha, no capítulo 4, você observa um discurso contínuo acerca da vida de Abraão, o pai da fé. E aí, nós estamos neste momento levando em consideração Abraão exatamente pelo foco que os judeus mantêm sobre este personagem. Você sabia que no tempo de Jesus Cristo, o valor dado a Abraão era simplesmente absurdo na seguinte direção? Que Abraão fez tantas coisas boas, que ele ganhou tantos méritos, mas tantos méritos que foi suficiente para a salvação dele e também para ele distribuir para toda a nação, a saber, o povo de Israel. Então você tinha direito à salvação pelo simples fato de ser descendente de Abraão, ou seja, você herdou de Abraão a salvação. O conceito girava da seguinte forma: uma consciência de que no céu havia uma balança e nesta balança eram depositados de um lado as boas obras e de outro lado as obras más, os pecados. Abraão teve em sua balança algo extraordinário. O lado das boas obras pesou mais do que o lado das obras más, dos pecados. Resultado, por isso Abraão era um homem justo. Só que ele colecionou mas tanto do lado das boas obras que pôde distribuir para todo o povo. Isto que ele juntava do lado bom da balança era chamado de misvá. O que é a misvá? A boa obra, tipo um crédito, tipo um peso que vai deste lado da balança. Consequentemente, ele tinha misvá para distribuir para todo o israelita. Consequentemente, descendente de Abraão. Por isso que é tudo na direção, nosso pai Abraão, nosso pai Abraão, nosso pai Abraão, porque a partir das boas obras de Abraão, eles se sentiam justificados. E o capítulo 5 vem falar exatamente da justificação pela fé, diferente do que eles pregavam sobre a justificação pelas obras. Aliás, é debatido no capítulo 4 algo muito importante sobre Abraão e a circuncisão. E no discurso você vai perceber que o que diz as Escrituras no verso 3, creu Abraão a Deus, em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ei, não é o que Abraão fez, é o que Deus fez na vida de Abraão. A coisa é completamente diferente. E você percebe que o fato de Abraão desenvolver obras é porque ele mantinha a comunhão. Ele manteve a comunhão e as obras foram consequências desta comunhão. Ele não faz as boas obras para ter comunhão. As boas obras é o resultado desta comunhão. E aí, o verso 9 diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como, pois, foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. A direção toda da discussão girava em torno da circuncisão. Note, Abraão foi justificado porque foi circuncidado, ou ele foi circuncidado porque havia sido justificado? Paulo explica no capítulo 4 que a circuncisão foi uma consequência. E você se lembra que no Novo Testamento o modelo para a circuncisão já é o batismo, o símbolo que separa o povo de Deus. O que isso significa? Você é batizado porque você crê, ou seja, pelo fato de você crer, consequentemente você é batizado. Pelo fato de Abraão ter crido, consequentemente ele foi circuncidado. Ele não é circuncidado para crer, ok? Ele crê e depois é circuncidado. Eu não sou batizado para crer,
eu creio e depois sou batizado. A vida cristã, em termos de obras, é visto como uma consequência do relacionamento com Deus. É possível que hajam obras sem relacionamento com Deus, mas é impossível ter um relacionamento com Deus e não ter a manifestação das boas obras. Percebeu? Agora, no que tange à nossa salvação, que não é pelas obras, mas pelos méritos de Cristo, o resultado, no capítulo 5, verso 1, Paulo nos afirma: e aí, uma vez que somos justificados pela fé, temos paz com Deus, diz o verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando é que eu tenho paz? Quando eu não vinculo a minha salvação pelas minhas obras, porque senão todo dia eu estou fazendo a contabilidade. Quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu acertei, quantas vezes eu fui bonzinho, e parece que a gente está sempre numa matemática e termina o dia perdendo. Ei, este estresse não é necessário ter. Nós temos uma paz porque confiamos nos méritos de Cristo e por isso temos paz. Não precisamos ficar contando nossas boas obras como os judeus ficavam contando para saber o quanto teria pesando na balança do lado que diz respeito às obras dos mivvá, as boas obras. Então note, definitivamente Paulo esclarece: eu vivo com Cristo, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim e o resultado é uma vida transformada. Você já reparou no ditado popular, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Essa é a dinâmica da vida cristã. Você anda tanto com Jesus, que começa a falar como ele falava, começa a amar como ele amava. Por quê? Tamanha a intensidade do convívio, você absorve aquilo que está diante de você. Nunca ouviu falar que pela contemplação somos transformados? Contemple a Jesus a todo tempo, que isso transformará você, a graça dele incidirá sobre você, o poder dele incidirá sobre você. Ou seja, quanto mais com Cristo estamos, mais parecidos com ele seremos. As obras, resultados de estarmos com Jesus. E aí, eu não me preocupo no que eu vou fazer em termos de obras. Eu me preocupo em estar com Cristo. Consequentemente, as obras são consequência de tudo isso. Qual é o meu foco? Dia após dia, estar mais perto de Jesus. E aí, eu terei paz com Deus. Afinal de contas, o ministério de Jesus é exatamente para relegar o céu à terra, o ser humano ao Criador. Tenha paz neste dia, tendo o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida. Passe muito tempo com Ele, porque quanto mais tempo você passar, mais com Ele você se parecerá. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijão no seu coração. Devora aí Romanos 4, Romanos 5 e de quebra dá uma lidinha em Atos capítulo 16. Lindo dia para você.